Olá, professores e alunos, professores da escola pública, alunos do sexto ano. Meu nome é Simon Douglas Marechal Brito, sou do curso de Arte e Educação da Universidade Unicentro, Polo Darcy Ribeiro. Estou aqui falando diretamente da disciplina de projeto em espaços lineares e eu vou desenvolver com vocês o meu projeto aula, né? Com uma questão ambiental aliada à prática artística. E o tema do projeto é desmatamento, desenho e pintura sob a perspectiva de Portinari, com alunos do sexto ano. A inspiração crítica, obviamente, seria o Cândido Portinari, como, por exemplo, uma de suas obras O Lavrador de Café, que retrata a questão como a desigualdade social, as questões trabalhistas, a escravidão, o desmatamento, né? O foco principal dessa obra, além da escravidão, é o desmatamento. E eu gostaria de começar a nossa aula falando um pouquinho sobre o Cândido Portinari. Ele é um dos maiores artistas brasileiros, que retratou com grande emoção a cultura, a infância, as mazelas e as questões sociais e ambientais do Brasil, para que a cultura brasileira fosse reconhecida no âmbito internacional, né, com uma questão de respeito. Ele nasceu no interior de São Paulo, né, no ano de 30 de dezembro de 1903, era filho de imigrantes italianos, teve uma infância pobre e desde muito cedo expressava o seu gosto de pintar. Vamos falar um pouquinho sobre linguagem artística visual. Antes da gente começar a desenhar ou pintar, nossa aula vai começar falando sobre a linguagem artística visual e dizer que são através das imagens que se transmite palavras, ações e fatos. A pintura é uma forma de educação e de comunicação, sendo de uma maneira sensível, e o desenho ele é baseado em símbolos que dizem através da tela, ou seja, qualquer desenho que vocês fizerem será um símbolo. E esse símbolo pode emitir alguma mensagem, alguma comunicação que as pessoas vão ver através da visualidade e vão sentir alguma coisa. E os desenhos que vocês produzem, muitas vezes não são iguais aos outros desenhos ou iguais aos outros desenhos dos seus coleguinhas. Portanto, muitas vezes o desenho é uma questão pessoal da pessoa, é a maneira pessoal que ela transmite o que ela está sentindo, o que ela está vendo. Voltando a falar um pouquinho sobre Cândido Portinari, ele fez parte do movimento modernistas. Como eu mesmo expliquei, suas obras abordavam a desigualdade social e questões ambientais no Brasil. Como poderá ser retratado as obras que eu vou pedir para vocês produzirem? Desenhos e pinturas que eu vou pedir para vocês produzirem. Vou falar os temas que podem servir para reflexão. O desmatamento e os latifundiários, ou seja, os fazendeiros que desmatam grandes áreas de floresta para o cultivo de gado e plantio, a agricultura. Muitas dessas terras são terras griladas, são documentos que são forjados e não têm um controle ambiental eficiente para barrar esses latifundiários ou esses fazendeiros, ou podemos chamar mesmo como criminosos, né? Criminosos contra a natureza. Outra questão a ser abordada: os povos indígenas que sofrem. Os indígenas, eles sofrem muito com o desmatamento porque eles são expulsos de suas terras ou se não são assassinados, porque os povos indígenas eles dependem naturalmente e principalmente da sobrevivência da floresta, porque é da floresta da onde eles tiram o seu sustento, e é cuidando das florestas que eles ajudam a nossa sobrevivência humana que está aqui na cidade. A fauna silvestre depende também da floresta, é uma outra questão que pode ser abordada, pois os animais no desmatamento e nas queimadas eles podem ser mortos ou até mesmo traficados e vendidos para o tráfico internacional de animais. Vocês podem também
homenagear a fauna e a flora e os indígenas. Ou seja, vocês podem usar as obras que vocês vão produzir homenageando as plantas brasileiras, os animais brasileiros e os indígenas. Um detalhe, todos os desenhos e todas as obras têm que produzir imagens e desenhos que sejam relacionados à fauna e à flora brasileira. Por exemplo, vocês não vão fazer um desenho em uma cartolina ou em um papel pardo e vocês vão desenhar, por exemplo, um elefante. O elefante não faz parte da fauna brasileira. Ou desenhar um hipopótamo, não é? Ou vocês desenharem, por exemplo, um pé de framboesa, que a framboesa não é uma fruta nativa do Brasil. Como poderá ser feita a produção? Então, a produção ela será feita na sala de aula, né, com o professor através do vídeo. Depois da explicação, que será passada através de um PowerPoint com fotos de plantas brasileiras, árvores brasileiras, frutas brasileiras e animais, isso vai servir de inspiração para que vocês possam desenvolver as aulas. Os alunos vão desenhar e pintar com a orientação do professor, através do vídeo, que no caso a professora indicada, escolhida é a professora Carmeci, que é professora de arte do Colégio Estadual Ipe Roxo. E ela se indicaria, né? O projeto é para que ela passe esse vídeo aos alunos, desenvolva esse projeto com os alunos e que possivelmente esses alunos depois possam fotografar essas obras e colocar na página oficial da escola, no Facebook mesmo, para que os alunos possam compartilhar em outras redes sociais, ou até mesmo que a professora compartilhe essas fotos e esses projetos em grupos do WhatsApp, na internet, aonde ela possa compartilhar, que é um espaço linear de produção, de exposição, né? As referências estão todas referenciadas, né, no projeto, então nós temos várias referências para buscar esse conteúdo para vocês. E agora nós vamos partir para a questão prática, né? Nós vamos começar, eu vou ensinar vocês algumas dicas de desenhos para vocês produzirem as obras de vocês. E nós vamos começar a desenhar uma árvore simples. Então nós temos aqui um lápis, né? Esse é um lápis HB, mas pode ser um lápis comum, que vocês acharem melhor, porque vocês vão usar para fazer um esboço do projeto de vocês. Porque posteriormente vocês vão usar lápis de cor ou tinta guache, vocês podem usar papel pardo ou cartolina para produzir as obras de vocês. Então, nós vamos começar a desenhar uma árvore. Vocês podem fazer contorno simples, né? Eu vou desenhar para vocês aqui um coqueiro. Ou uma palmeira, né? Então eu quero que vocês vão olhando os desenhos para vocês irem se inspirando. Óbvio que cada um tem a sua maneira de desenhar, né? Aí vocês vão observando os detalhes das folhas, os detalhes do tronco.
pode ser umas frutas como coco desenhado, por exemplo. Isso aqui pode ser numa mata, numa floresta, pode ter outras plantas. Desenhando outra árvore, uma árvore simples. E como vocês ainda são crianças, vocês não têm ainda muita habilidade de desenhar. E se tiver, melhor ainda. Eu estou desenhando uma árvore frutífera, né? Um pé de siriguela, que é uma fruta nativa do Brasil. Como eu não tenho especialidade em desenho, a gente vai fazendo o que a gente pode. Porque isso, na verdade, gente, é só um rascunho, é um esboço do que vocês vão fazer. Vocês podem fazer rascunhos antes de fazer as obras e depois vocês vão produzir, né, a finalização no papel pardo na cartolina. Quem sabe nisso, nessa floresta aqui tenha flores, né? Estão vendo? São desenhos simples. Agora, a continuação da aula, nós vamos fazer alguns esboços de alguns animais da fauna brasileira. Vocês estão vendo que é um desenho bem simples, né? Lembra que eu estava falando para vocês sobre os elementos e os símbolos que tem nos desenhos que ajudam a identificar que tipo de desenho que é? Essa seria, né, uma onça pintada. O que ajudaria a identificar é os dentes, né, o focinho, o nariz, as manchas no rosto. Agora nós vamos tentar fazer um pássaro aqui. Aí nós ficamos nos perguntando que pássaro pode ser esse? Pode ser qualquer pássaro nativo do Brasil. Isso vai depender da cor que vocês vão pintar. De repente, se vocês fizerem esse bico um pouco mais longo, pode parecer um tucano. Se for um bico um pouco mais curto e encurvado, pode ser um papagaio. Eu vou pegar uns desenhos para vocês e eu vou mostrar alguns desenhos que eu fiz aqui, de alguns animais. Só um momento.
O primeiro desenho é um pássaro, desenhado e pintado de uma maneira simples que eu mesmo fiz. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o símbolo da música, quer dizer que o pássaro está cantando, ou seja, é uma linguagem visual. As cores. O segundo desenho que nós temos aqui é uma tartaruga. Vocês estão vendo que em volta dela está azul? Ou seja, ela é uma tartaruga marinha. É um animal que temos no Brasil. Outro desenho que podemos identificar é um desenho bem simples e infantil. Esse é o quê? É um papagaio. Então, são mais ou menos esses tipos de desenho que eu gostaria que vocês fizessem. Mas lembre-se que vocês sempre vão desenhar de acordo com o limite de vocês, né? O que vocês sabem. Porque nós que somos futuros educadores e os professores, muitas vezes a gente não tem muito material para trabalhar na sala de aula, às vezes a gente não tem uma aula muito especificada ou aprofundada na aula de desenho. Mas o importante é o conteúdo, a maneira que vocês vão abordar, é o experimento da tinta que vocês vão fazer. Porque esse experimento com a tinta visa causar uma sensibilidade em vocês e na medida que vocês vão retratando as obras, as pessoas que vão observar vão se sentir tocados, né, com a homenagem ou o protesto que vocês vão fazer em relação ao desmatamento no Brasil. Então, por exemplo, vocês vão retratar sobre desmatamento como uma questão de protesto, de repente vocês podem desenhar um tronco cortado e pegando fogo, quem sabe? Vocês estão vendo que quando a gente fala em desenhar, não é tão simples assim. A gente vai desenhando da maneira que a gente pode. Digamos que esse seja o fogo e essas seriam as árvores cortadas, né? Ou a gente pode retratar um indígena. Olhem a expressão do desenho desse indígena. É uma cara legal? Ele está feliz? Não. E o que identifica que ele é um indígena? O formato dos olhos um pouco puxado, o penacho na cabeça. Na hora de pintar, vocês vão fazer uma tonalidade de pele mais aproximada aos povos indígenas, que é uma tonalidade marrom meio avermelhada, né? Que vai ajudar a identificar as pessoas que é uma árvore. Vocês vão pintar essas palmeiras de que cor? De verde. As palmeiras são azul, laranja? Não. E assim por diante. Quando vocês vão fazendo os rascunhos, vocês vão treinando, porque o desenho também requer prática. E eu espero que, à medida que vocês forem vendo essa aula, a partir disso vocês já partam para a parte prática, né? Obviamente, vocês vão assistir o PowerPoint depois, né, desse vídeo. Vocês vão ver o PowerPoint. Esse PowerPoint vai conter fotos de árvores nativas brasileiras que talvez vocês não conheçam. Vai conter frutas brasileiras que vocês já comeram ou ainda nem comeram e vocês não conheçam. E vai conter animais brasileiros que vocês conhecem ou que vocês nunca ouviram falar. Aí, a partir de todas essas imagens que vai ser passada no PowerPoint e com a explicação que eu estou dando, aí vocês vão partir para a parte prática. Que a parte prática vocês vão precisar de papel pardo, cartolina,
vocês podem usar lápis de cor ou tinta guache. Aí após vocês produzirem as obras em grupos de 3 ou até 4 pessoas, vocês podem produzir em grupos, vocês vão, né, expor isso na fotografia. Vai ser fotografado e a intenção é que os professores, a professora, né, regente da turma, fotografe e coloque isso. Pode ser num grupo de WhatsApp de professoras, pode ser na rede social delas. Vocês podem colocar essas fotos na rede social do responsável de vocês, do pai ou da mãe de vocês, ou o professor pode publicar em algum grupo específico, ou algum grupo que não seja tão específico da área da educação, que possa atingir muitas pessoas, né, usando a internet através do espaço linear, porque esse projeto e essa aula vai ser gravada em um vídeo postado no meu canal, que é um espaço, né, linear ali. Então, gostaria de agradecer a todos, muito obrigado.